Se alguém me perguntasse qual foi o instante exato em que a minha vida saiu do rumo antigo, eu não diria que foi o e-mail de aprovação. Também não diria que foi a manhã em que entrei pela primeira vez no prédio de vidro de 30 andares do Grupo Vasconcelos, com uma camisa branca bem passada e um sapato barato, mas limpo. O momento que realmente mudou tudo veio um pouco depois, no escritório do último andar, quando o homem mais poderoso daquele prédio levantou os olhos para mim e deixou a xícara cair da mão. Meu nome é Clara. Tenho 27 anos, formação em administração de escritório e um currículo feito mais de sobrevivência do que de glamour. Já trabalhei na recepção de uma clínica odontológica apertada. Já fui assistente temporária numa loja de móveis e já atendi telefone para uma empresa pequena de logística, tentando soar profissional, enquanto calculava se ainda teria dinheiro para o ônibus da semana. Em outras palavras, eu não era o tipo de mulher que alguém olharia e pensaria: um dia ela vai parar no centro de uma grande corporação. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Meu pai eu nunca conheci. Esse era um dos vazios aos quais eu me acostumei desde criança. Minha mãe criou-me sozinha, viveu de forma discreta, falou pouco do passado. No pequeno apartamento alugado onde moramos por anos, não havia foto de homem algum, nem carta antiga, nem lembrança amorosa guardada à vista. Havia apenas alguns vestidos dobrados com precisão, uma caixa de madeira com documentos e o hábito de ficar muito tempo calada diante da janela quando anoitecia. Quando eu era pequena, perguntei quem era meu pai. Ela não brigou, só passou a mão no meu cabelo e disse: existem pessoas que não ficam tempo suficiente para merecer ser chamadas de família. Eu cresci com essa frase. Depois que minha mãe morreu, passei a viver sozinha num quarto alugado no norte do Porto, trocando de emprego como quem troca de pele só para seguir de pé. Houve meses em que a minha vida parecia um corredor comprido sem janela. Não era tragédia aberta, mas também não era caminho. Eu trabalhava, voltava, pagava aluguel, esperava o mês seguinte e repetia tudo. Meus sonhos grandes foram encolhendo até virarem metas pequenas. Quitar as dívidas médicas da minha mãe, trocar de celular, conseguir um trabalho que não me deixasse contando moedas no fim do mês. Então, numa noite qualquer, vi a vaga do Grupo Vasconcelos, secretária executiva para a presidência. Lembro de ter encarado a tela por quase um minuto inteiro. Lugares assim nunca tinham sido feitos para mulheres como eu. O salário indicado era quase 3 vezes maior do que eu ganhava. Benefícios, exigência alta, postura impecável, organização de agenda, sigilo, resistência à pressão. Eu reli o anúncio várias vezes, como se, olhando mais, fosse aparecer uma linha escondida dizendo: exceto você, quase não me candidatei. Mas talvez porque naquele dia meu chefe tivesse me humilhado na frente de clientes, talvez porque o quarto alugado estivesse sufocante demais, talvez porque o desespero dê coragem a quem já não tem muito a perder, eu atualizei meu currículo, imprimi os documentos e enviei. 3 etapas. Passei em todas. Até hoje não sei bem como. Na primeira, éramos mais de 30 pessoas na sala de espera. Todas pareciam mais elegantes, mais confiantes e mais caras do que eu. Havia uma moça que falava 4 idiomas. Outra tinha passado por um banco internacional. Teve gente chegando de carro próprio, com sapato que custava o meu aluguel inteiro. Eu me sentei no meio delas, mantive a coluna reta e escondi as mãos geladas sobre os joelhos. Na segunda etapa, perguntaram sobre pressão, organização, agenda, imprevistos
e convivência com pessoas difíceis. Eu respondi de forma mais honesta do que tinha planejado. Eu disse que não sabia bajular, que não gostava de ambiente nebuloso, que trabalhava melhor em silêncio e que, se o chefe fosse difícil, mais claro, eu me sairia melhor do que com alguém simpático por fora e caótico por dentro. A entrevistadora me olhou por um longo instante depois disso. Eu saí dali certa de que tinha estragado tudo. 3 dias depois, me chamaram para a última fase. Só restavam 5 pessoas. Dessa vez, fui levada ao 27º andar, onde a sala de espera era tão silenciosa que se ouvia o relógio da parede avançando. Uma mulher de cabelo curto, usando um tailleur cinza impecável, foi chamando os candidatos um a um. Quando chegou a minha vez, ela olhou meu currículo, depois meu rosto e demorou um pouco mais do que o normal. Clara Moreira? Perguntou. Sim. Os olhos dela permaneceram em mim por mais um segundo. Entre! Eu a segui por um corredor longo de madeira escura, com quadros abstratos nas paredes e fotografias dos antigos presidentes do grupo. Paramos diante de uma porta grande. Eu sou Helena, diretora de recursos humanos, disse ela. Esta conversa será rápida. É mais para confirmar se o seu perfil se adapta ao trabalho direto com a presidência. Eu concordei, mas o coração já batia mais forte. Achei que encontraria uma banca. Mas, quando a porta se abriu, percebi imediatamente que aquilo não era uma sala comum de entrevista. Era grande demais, silenciosa demais, organizada de um modo que só pessoas habituadas ao poder conseguem sustentar sem esforço. Madeira escura, uma parede inteira de livros, janelas enormes com vista para a cidade, uma mesa longa e perto do vidro um homem de costas. Helena entrou primeiro. Senhor, Clara Moreira chegou. O homem se virou. Devia ter pouco mais de 60 anos. Alto. Ombros ainda firmes, muito cabelo grisalho, mas bem cortado. Vestia um terno azul escuro discreto. O rosto não era bonito de um jeito fácil. Era um rosto moldado por decisão, costume de autoridade e silêncio. Olhos fundos, boca séria, nenhum esforço de simpatia. Era Álvaro Vasconcelos, presidente do grupo. Eu conhecia o rosto dele das matérias e do site da empresa, mas ao vivo ele parecia mais velho e muito mais pesado no olhar. Segurava uma xícara branca na mão esquerda. Olhou para mim de forma normal no primeiro meio segundo. Depois tudo mudou. Não foi olhar de quem reconhece alguém da rua, nem de quem avalia uma candidata. Foi um olhar que bateu no meu rosto e travou, como se tivesse encontrado uma impossibilidade. A xícara caiu da mão dele. Caiu de verdade. Bateu no chão, quebrou em 2 partes maiores e espalhou o café perto da mesa. Helena se virou, assustada. Eu permaneci parada, sem reação, incapaz até de me abaixar para ajudar. O presidente continuava me olhando. A cor do rosto dele desapareceu rápido demais. Naquele instante, ele já não parecia o homem mais poderoso do prédio. Parecia alguém que tinha acabado de levar o passado em cheio no peito. Senhor? Chamou Helena. Ele não respondeu imediatamente. Continuou olhando para mim. Então perguntou, muito devagar, como se precisasse usar força demais apenas para formular uma pergunta simples. Qual é o seu nome? Eu engoli em seco. Clara Moreira. Ele fechou os olhos por um segundo. Só um segundo, mas foi o bastante para um frio percorrer minhas costas.
Quando abri os olhos de novo, o rosto já estava quase sob controle, com exceção da mão que se fechava discretamente. Desculpe, disse. Tive uma tontura. Helena avançou como se fosse chamar alguém para limpar. Ele ergueu a mão. Não precisa. Depois puxou a cadeira e se sentou mais devagar do que uma pessoa comum, sem tirar os olhos de mim. Não era o olhar de um executivo avaliando o currículo. Era o olhar de quem testa se a pessoa à sua frente é real ou se pertence a um tempo que jamais deveria ter voltado. Sente-se, disse. Eu me sentei. Não sei como, mas a entrevista continuou. Ele me fez perguntas curtas sobre agenda, sigilo, imprevistos e organização. Eu respondi, mas quase não ouvia a minha própria voz, porque o que tomava conta de mim não eram as perguntas. Era o modo como ele me olhava. Havia algo naquele olhar que era íntimo demais para um primeiro encontro e antigo demais para ser interesse casual. No fim, ele fechou o meu currículo. Helena continuava à direita dele, em silêncio, como se também soubesse que alguma coisa ali tinha saído do roteiro. A senhora pode começar na segunda-feira? Perguntou ele. Eu levantei o rosto. Desculpe, isso quer dizer... A vaga é sua, disse. Olhei para Helena. Ela não pareceu surpresa, ou então sabia esconder surpresa melhor do que eu. Voltei a encarar Álvaro Vasconcelos. O que senti não foi exatamente alegria. Foi uma espécie de frio difícil de nomear. Eu tinha acabado de conseguir o emprego que, 10 dias antes, parecia impossível. Mas, em vez de sentir que uma porta se abria, tive a sensação de ter entrado exatamente na sala para a qual alguém me esperava havia muito tempo. Saí daquele escritório com o contrato nas mãos, um salário capaz de mudar a minha vida e uma única pergunta martelando a cabeça o caminho inteiro de volta. Por que um homem como Álvaro Vasconcelos me olhou como se tivesse visto um fantasma? Eu dormi mal durante todo o fim de semana antes de começar. Não exatamente por felicidade, nem apenas por nervosismo, mas porque a imagem da xícara caindo se repetia na minha cabeça como uma cena mal resolvida. Se Álvaro Vasconcelos tivesse apenas hesitado ao me ver, eu poderia ter dito a mim mesma que tudo não passara de tensão. Se ele tivesse feito perguntas estranhas, talvez eu também conseguisse explicar como impressão exagerada. Mas não. Um homem como ele não derruba uma xícara diante de uma candidata qualquer por uma simples tontura. Principalmente não daquele jeito, com a cor fugindo do rosto como se tivesse acabado de ver alguém impossível. Eu cheguei a pensar em recusar o trabalho. A ideia veio no sábado à noite, quando eu estava sozinha à mesa, olhando o contrato já assinado e calculando o que aquele salário mudaria na minha vida. Eu poderia quitar a última dívida do tratamento da minha mãe em 2 meses. Poderia sair do quarto alugado. Poderia parar de contar moedas para o ônibus. Tudo era bom demais, bom a ponto de parecer suspeito. E a parte mais suspeita não era a vaga. Era o homem que tinha me aprovado. Eu já tinha lido muito sobre Álvaro Vasconcelos. Nos jornais ele era descrito como frio, eficiente, reservado e duro quando necessário. O tipo de presidente que herdou uma estrutura grande e conseguiu torná-la ainda maior. Um homem pouco dado a eventos, quase sem vida pessoal pública, cada vez mais distante da curiosidade alheia com o passar dos anos. Pessoas assim não deixam a emoção cair do rosto diante de estranhos, mas ele deixou diante de mim. Ainda assim, na segunda-feira eu fui. Não porque eu fosse mais corajosa do que o meu incômodo, mas porque a vida nunca me ofereceu portas boas o suficiente
para que eu pudesse simplesmente ignorá-las por causa de um pressentimento. O prédio do Grupo Vasconcelos, numa manhã de segunda, parecia ainda mais frio do que no dia da entrevista. O saguão brilhava demais. Os funcionários passavam com a pressa organizada de quem já está acostumado a viver sob observação. Cheguei quase 30 minutos mais cedo, achando que isso me deixaria segura. Mas, ao entrar no 27º andar, descobri que eu ainda era a última a chegar. Helena já estava lá. Ela me esperava do lado de fora da área da presidência, com uma pasta fina nas mãos e um talher claro. Quando me viu, não sorriu de imediato. O olhar parou novamente no meu rosto, por um instante maior do que o normal, exatamente como da última vez. Você chegou cedo, disse. Não queria me atrasar no primeiro dia. Helena assentiu. Ótimo. Ela me conduziu pela pequena área externa ao escritório do presidente. 4 mesas de apoio, uma sala de reuniões menor, um arquivo, um espaço de café e o corredor que levava diretamente ao gabinete principal. Ali tudo era mais silencioso do que no resto do prédio. Ninguém falava alto. Ninguém andava com ruído inútil. Até o toque dos telefones parecia mais contido. Esta será a sua mesa, disse ela, pousando a mão sobre a mesa da extremidade esquerda. Agenda do presidente, correspondências prioritárias, confirmação de reuniões, documentos para assinatura, triagem de chamadas e parte do contato com o jurídico passam por aqui. Eu concordei, mas a minha atenção foi para outro lugar. Não para pôr na mesa que me davam, mas para a mesa oposta, onde ainda havia clipes, 2 canetas, um pires limpo, com uma xícara virada e um porta-retrato deitado de frente para baixo. Não parecia uma estação de trabalho desativada havia meses. Parecia o lugar de alguém que saíra dali há pouco. Helena percebeu. Inês saiu na semana passada, explicou. A saúde dela já não acompanhava a pressão daqui. Esse era o cargo dela? Em parte, respondeu Helena. O restante depende se você consegue ficar. A frase foi leve, mas o suficiente para me mostrar que ninguém durava ali apenas por competência. Uma mulher loira sentada perto da janela levantou os olhos da tela e acenou com a cabeça. Marta, coordenação de agenda interna. Homem de mais de 40 anos ao lado da sala de reuniões mal tirou os olhos dos papéis. Rui, jurídico. A terceira era Sofia, mais velha do que eu imaginara, talvez perto dos 50, responsável por correspondência reservada e recepção de visitantes agendados. Foi a única a sorrir de verdade para mim, embora houvesse algo desconfortável naquele sorriso. Não hostilidade, mas a impressão de que ela também pensava alguma coisa que ainda não sabia dizer. A manhã correu rápida demais. Acesso, sistemas, classificação de prioridades, regras de confidencialidade, modelos de confirmação de agenda, chamadas que nunca podiam passar sem autorização, documentos que jamais saíam da mesa principal sem dupla checagem. Tudo naquele setor era rigoroso, num nível que me deixava o corpo inteiro em alerta. Mas o que mais me atrapalhava não era o volume de informação. Era a sensação cada vez mais forte de que alguém ali já tinha me visto antes de eu chegar. Perto das 11, Helena me chamou para entrar no gabinete do presidente pela primeira vez como secretária. Eu odiei admitir isso, mas meu coração disparou no corredor. Você só vai colocar a agenda da tarde sobre a mesa.
deixar esse conjunto de documentos na bandeja da direita e sair, disse Helena em voz baixa. Nada de falar demais, nada de perguntas. Se ele disser alguma coisa, responda curto. Eu assenti. Ela bateu. A voz dele veio de dentro. Entre. Quando a porta se abriu, eu o vi à mesa, usando óculos para leitura, analisando um documento. Não havia café. Não havia xícara nenhuma desta vez. Mas, no instante em que ele levantou os olhos para mim, algo naquele olhar travou de novo, exatamente como da outra vez. Não com a mesma violência, não a ponto de derrubar nada, mas o suficiente para que eu soubesse que aquilo não tinha sido imaginação minha. Helena entrou primeiro. A agenda da tarde, senhor. E Clara Moreira já começou hoje. Ele não olhou para Helena, olhou para mim. Deixa aí, disse. Eu avancei. Minhas mãos não tremiam, mas eu escutava o coração batendo dentro do ouvido. Coloquei a agenda na mesa, inclinei o corpo o suficiente para não parecer seca e recuei como me tinham instruído. A cena devia terminar ali, mas não terminou. Clara, ergui os olhos. Sim, senhor. O olhar dele percorreu meu rosto com uma atenção minuciosa. Não era o olhar de um homem examinando uma funcionária nova. Era o de alguém lendo traços já conhecidos em papel antigo. Sua mãe ainda está viva? Perguntou. A sala inteira parou. Eu vi Helena virar o rosto para ele num movimento muito rápido. Só esse gesto já bastava para mostrar que aquela pergunta não pertencia a nenhum protocolo normal. Engoli em seco. Não, senhor. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou, mais devagar. Faz quanto tempo? Desde os meus 19 anos. Helena interveio imediatamente, com a voz ainda educada, mas mais rígida. Senhor, a agenda da tarde... Eu sei. Ele a cortou sem tirar os olhos de mim. Você tem foto da sua mãe? Dessa vez até eu congelei por um instante. Aquilo já não era mais um desvio sutil. Era uma linha direta demais, entrando numa zona íntima, sem justificativa alguma entre um presidente e uma secretária recém-contratada. Tenho, respondi, mas não comigo. Ele fechou os olhos por um instante curtíssimo, como se percebesse que tinha ido longe demais. Quando os abriu, a voz já estava quase sob controle. Pode sair. Helena não esperou mais nada. Tocou meu braço e me conduziu para fora, fechando a porta logo em seguida. Só então percebi o quanto minhas mãos estavam frias. Ninguém na área externa falou imediatamente. Depois Marta se levantou fingindo buscar água. Rui mergulhou de volta nos documentos, como se nada tivesse ouvido. Só Sofia me olhou de um jeito muito estranho e empurrou um copo d'água na minha direção sem fazer perguntas. Obrigada, eu disse. Ela se sentou à minha frente e baixou a voz. Ele nunca perguntou sobre a mãe de nenhuma secretária nova. Eu a encarei. Você sabe por quê? Sofia hesitou. Foi um segundo só, mas bastou para eu entender que ela sabia alguma coisa, ou pelo menos sabia que o que eu sentia não era imaginação. Aqui, ela disse lentamente, se você quiser trabalhar em paz, não pergunte cedo demais. Primeiro, observa. Eu devia ter seguido esse conselho, mas desde o instante em que Álvaro Vasconcelos me perguntou se minha mãe ainda estava viva e se eu tinha uma fotografia dela, eu soube que aquilo já não dizia respeito apenas ao trabalho, porque pela primeira vez na vida tive a sensação de que minha contratação não tinha sido um acaso, tinha sido um reconhecimento. Os 3 primeiros dias no Grupo Vasconcelos passaram num ritmo ao mesmo tempo frenético e frio.
Eu entrei no fluxo de trabalho mais depressa do que imaginei, talvez porque a vida nunca me tenha permitido aprender devagar. Quem já fez muito trabalho pequeno desenvolve uma habilidade que os outros costumam desprezar. Observa rápido. Bastou uma manhã inteira naquele ambiente para eu perceber quem gostava de controlar, quem empurrava a culpa, quem falava educadamente com voz de comando e quem realmente movia o andar sem precisar de cargo pomposo. Helena era esse tipo de pessoa. Ela não era uma chefe de instruções longas. Entregava blocos de tarefas, verificava resultados do seu próprio jeito e quase nunca repetia a mesma orientação 2 vezes. Em alguns momentos, eu achava Helena até mais difícil do que o próprio presidente, com a diferença de que ela não gelava o ambiente quando entrava. Quanto mais eu a observava, mais tinha a sensação de que Helena não era apenas diretora de recursos humanos. Naquele andar, ela funcionava como uma guardiã, não da entrada, mas de alguma coisa que precisava ficar contida. O estranho era que ela nunca voltou ao assunto do primeiro dia, nenhuma palavra sobre a pergunta de Álvaro, nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Esse silêncio me incomodava mais do que qualquer justificativa torta teria incomodado, porque me dava a sensação de que Helena sabia exatamente o que tinha acontecido e apenas vivia ali. Havia tempo suficiente para tratar o assunto como algo que não devia ser nomeado. Sofia era diferente. Ela não perguntou nada, mas desde então, toda vez que passava pela minha mesa, deixava sobre mim um olhar como quem verificava se eu continuava realmente ali. Não era hostilidade, nem pena. Era cautela. A cautela de quem reconhece um padrão antigo começando a voltar com um rosto novo. Marta e Rui praticamente evitavam o tema. Eu comecei a perceber que, naquele andar, a evasão não era sinal de ignorância, era sinal de experiência. Quanto mais tempo se passava ali, mais se aprendia o valor de não se encostar demais em certas coisas. Eu tentava me concentrar no trabalho, agendas, confirmações, correspondência, etiquetas, pastas marcadas pelas cores definidas por Helena. Havia horas em que eu mal tinha tempo de pensar, e, em algumas dessas horas, quase conseguia esquecer a xícara quebrada e as perguntas sobre a minha mãe. Mas, toda vez que eu começava a acreditar que tinha exagerado tudo, Álvaro fazia mais alguma coisa suficiente para trazer o mal-estar de volta. Ele passou a me chamar para a sala com mais frequência do que o necessário. Às vezes, apenas para confirmar um compromisso que poderia ter sido resolvido por e-mail. Às vezes, para perguntar se determinado documento já estava na bandeja certa, embora fosse Rui quem lidasse diretamente com aquilo. Às vezes, apenas para mudar uma reunião de 3h15 para 3h30. Coisas pequenas. Pequenas demais, mas tão constantes que já não pareciam casuais. É desse tipo, com o mais ser. E sempre que eu entrava, ele me olhava um pouco mais demoradamente do que seria normal. Não a ponto de ser abertamente constrangedor, mas longe do jeito como um presidente olha para uma secretária nova. Ele observava minha testa quando eu me inclinava para deixar papéis. Observava meu perfil quando eu virava para sair. Houve uma vez em que eu estava ao lado da mesa explicando a nova ordem de compromissos da semana e ele perguntou, de repente: "Você já pintou o cabelo de mais escuro?" Eu travei. "Desculpe?" Ele pareceu acordar de um pensamento que não queria revelar. "Nada. Pode continuar." Eu continuei, mas passei o resto da tarde com as mãos frias, porque aquela pergunta não tinha sido feita para mim. Exatamente. Tinha sido feita para uma outra imagem que ele estava tentando sobrepor ao meu rosto. Na quinta-feira à noite, cheguei muito tarde em casa.
Meu quarto alugado estava abafado, apesar do frio lá fora. Tirei os sapatos, larguei a bolsa na cadeira e permaneci muito tempo parada diante do armário baixo ao lado da cama. Na última divisão à direita, eu guardava a velha caixa de madeira da minha mãe. Eu não a abria havia mais de um ano. Não porque ela escondesse alguma coisa importante, mas porque depois da morte dela eu já tinha olhado documentos, contas, recibos, papéis e pequenos restos de vida suficientes para entender que ali dentro não havia grande mistério algum. Apenas a parte organizada e silenciosa do passado dela. Documentos, algumas fotos minhas crianças, 2 contas antigas de aluguel, um colar de prata quebrado e alguns papéis já meio apagados. Naquela noite, porém, pela primeira vez em muitos meses, sentei no chão e puxei a caixa. Eu não procurava nada específico. Havia apenas uma sensação muito estranha me empurrando de volta para minha mãe, como se o homem no último andar tivesse reconhecido em mim alguma coisa que não pertencia propriamente a mim. E, se aquilo dizia respeito a alguém, só podia dizer respeito a ela. Abri a caixa. O cheiro de madeira antiga e papel úmido subiu. Tudo parecia do mesmo jeito de sempre. Fui pegando um item de cada vez, olhando, recolocando, até que ao levantar o fundo de papel, toquei no envelope fino, amarelado, que eu nunca tinha observado direito. Estava preso sob o forro, sem nome, sem remetente. Meu coração bateu mais forte. Não sei por quê. Abri. Dentro havia apenas 2 coisas. Uma fotografia pequena da minha mãe, muito jovem, e um crachá antigo de identificação. Eu fiquei olhando para aquele crachá sem respirar. No canto superior esquerdo havia uma versão antiga do logotipo do Grupo Vasconcelos. A fotografia do crachá era da minha mãe, muito mais nova, cabelo preso baixo, rosto fino, sereno, e, abaixo do nome completo dela, estava escrito: Assistente da Presidência. Fiquei imóvel no chão. Minhas mãos ficaram geladas. Minha mãe tinha trabalhado no Grupo Vasconcelos, não em qualquer setor, não numa função menor, mas exatamente como assistente da presidência, tão perto do último andar quanto uma pessoa podia estar. Virei o crachá. A data no verso estava gasta, mas ainda era legível o suficiente. 28 anos antes. Voltei a olhar a fotografia solta dela. Não era foto de documento. Era uma foto comum, ao ar livre, com o rosto ligeiramente virado e os olhos apontando para fora do enquadramento. Naquele tempo, minha mãe era muito bonita, mais leve, mais luminosa do que a mulher silenciosa que eu conheci depois. E naquele instante eu entendi por que Álvaro Vasconcelos tinha deixado a xícara cair. Não era porque ele me reconhecia, era porque reconhecia minha mãe no meu rosto. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada olhando o teto escuro, com o crachá antigo na mão. Quanto mais eu pensava, mais sentia frio. Minha mãe tinha trabalhado naquele lugar e nunca mencionara uma única palavra sobre isso. Nenhuma lembrança vaga, nenhuma história de antigo chefe, nenhuma queixa. Nada. E agora o presidente da empresa tinha me perguntado se ela ainda estava viva e se eu tinha uma fotografia dela. Aquilo só podia significar 2 coisas. Ou minha mãe tinha sido mais importante para ele do que eu jamais imaginei, ou ela tinha saído de lá por um motivo que ninguém queria contar. Na manhã seguinte, eu levei o crachá antigo da minha mãe para a empresa.
Não porque eu tivesse decidido confrontar Álvaro Vasconcelos imediatamente. Eu não era tola a esse ponto. Ninguém encontra um pedaço de passado escondido numa caixa velha e entra no gabinete do presidente perguntando o que ele tinha a ver com a própria mãe. Pelo menos não no quarto dia de trabalho, sem saber ainda qual parte da história é fato e qual parte é instinto. Mas eu também não consegui deixar o crachá em casa, como se nunca o tivesse visto. Coloquei-o escondido no fundo da carteira e fui para o prédio com a sensação de carregar junto ao corpo alguma coisa quente demais, como se pudesse atravessar o tecido da bolsa e me denunciar a qualquer momento. No instante em que cheguei ao 27º andar, soube que aquele dia não seria tranquilo. Havia um clima diferente, não mais trabalho, mais peso. Marta evitava sustentar meu olhar. Rui respondia mais curto do que de costume. E Sofia, assim que me viu pousar a bolsa, perguntou imediatamente: Você dormiu? Ergui os olhos para ela. A frase podia soar comum, mas não era. Não era uma pergunta qualquer entre colegas depois de um chefe estranho. Era a pergunta de alguém que sabia que certas coisas voltam com a gente para casa. Não muito, respondi. Sofia sentiu como se já esperasse isso e foi embora sem acrescentar mais nada. Perto das 10, Helena me chamou até a pequena sala de arquivo, ao fim do corredor, para reorganizar alguns documentos antigos de pessoal, antes de serem enviados para o depósito externo. O grupo mudou de sistema há 5 anos, explicou ela, pousando sobre a mesa 3 pilhas de pastas já amareladas nas bordas. Os registros anteriores precisam ser conferidos com os novos códigos. Eu concordei e comecei a separar por ano. A tarefa deveria ser mecânica, quase entediante, mas para mim ela parecia outra coisa. Como mexer numa pilha de ossos da empresa. Cheiro de papel velho, capas escuras, nomes de setores, gente que já tinha ido embora havia muito tempo. Eu não tinha a intenção consciente de procurar pelo nome da minha mãe. De verdade. Mas, depois de descobrir que ela trabalhara ali, era impossível tocar aquelas pastas sem a sensação de que, por acidente ou azar, eu pudesse esbarrar na porta certa. E eu esbarrei. Quase no fim da segunda pilha, encontrei uma pasta mais fina do que as outras. No canto superior direito havia um carimbo vermelho, antigo. Presidência. Arquivo restrito. Meu coração disparou. Olhei em volta. Helena já não estava mais lá. Talvez tivesse voltado para a mesa sem que eu percebesse. A pequena sala de arquivo estava silenciosa, preenchida apenas pelo som do ar-condicionado. Peguei a pasta. O nome do lado de fora não era o da minha mãe. Era Ana Luísa Moreira. Eu congelei. Moreira era o sobrenome da minha mãe. O nome completo dela era Teresa Moreira. Ana Luísa não me dizia nada, mas, no mesmo instante, soube que aquilo não podia ser coincidência limpa. Um arquivo restrito da presidência. Uma mulher com o mesmo sobrenome. E eu dentro da empresa onde minha mãe trabalhara tão perto do presidente. Abri a pasta. Havia poucas folhas, menos do que um prontuário de RH normal. Na primeira, uma ficha antiga de funcionário com vários campos riscados em caneta escura. Ano de nascimento. Endereço. Estado civil. O setor indicado era Assessoria Direta da Presidência. Na segunda folha, um documento de desligamento, sem explicação detalhada. Apenas uma linha curta, datilografada. Desligamento imediato por decisão superior. Arquivo sob sigilo interno. Abaixo, uma assinatura, não totalmente legível, mas
legível o suficiente para que eu reconhecesse o sobrenome Vasconcelos no traço. Minhas mãos ficaram geladas. Não era minha mãe, mas era sem dúvida outra mulher Moreira, que trabalhara junto à presidência e saíra dali em silêncio. Eu ainda encarava a folha quando ouvi uma voz atrás de mim. Você não devia estar com essa pasta. Virei-me de repente. Era Sofia. Ela estava parada na porta, uma das mãos ainda segurando o batente, com uma expressão que não era exatamente de raiva, mas de tensão contida. Fechei a pasta depressa, mais tarde demais. Ela já tinha visto. Eu só peguei por engano, menti. Sofia entrou e fechou a porta atrás de si. Não minta, desse jeito aqui. Mentirosos fracos duram pouco neste andar. Fiquei em silêncio. Ela se aproximou da mesa, olhou para a capa da pasta e soltou o ar lentamente. Então você já começou a procurar. Eu devia ter negado. Devia ter fingido incompreensão. Devia ter recolocado tudo no lugar e voltado para a minha mesa como uma funcionária obediente. Mas não fiz isso. Talvez porque o crachá, antigo da minha mãe, continuasse no fundo da minha carteira como um pedaço de metal aquecido. Talvez porque, desde o primeiro instante, ninguém naquele andar me tratasse como uma secretária comum. Eu a encarei e perguntei. Minha mãe trabalhou aqui, não foi? Sofia não se surpreendeu, e isso foi pior do que qualquer confirmação explícita. Ela apenas me observou por um longo momento e perguntou de volta. O que foi que você trouxe dela para dentro deste prédio? Meu coração apertou. Então ela tinha acertado, não por adivinhação vazia, mas porque sabia exatamente como o toque de um segredo empurra alguém de volta para casa, até uma caixa antiga, até uma fotografia esquecida, até o primeiro objeto que consiga provar que o passado existiu. Eu não respondi imediatamente. Sofia continuou. Se você encontrou alguma coisa, escute bem. Não mostre isso ao Sr. Álvaro agora. Por quê? Perguntei. Ela olhou para a porta, certificando-se de que ninguém nos ouvia, e abaixou ainda mais a voz. Porque, se ele realmente reconheceu o rosto da sua mãe no seu, então essa história não começou quando você foi contratada. Começou muito antes. Um frio inteiro percorreu meu corpo. A frase bateu exatamente no medo que eu vinha tentando não nomear. Eu fui contratada por causa dele? Perguntei. Sofia não respondeu diretamente. Apenas disse: neste andar, ninguém chega perto do gabinete do presidente por acidente. Fiquei imóvel. Ela tomou a pasta suavemente da minha mão, recolocou-a na mesa e falou com extrema lentidão, como se precisasse encaixar cada palavra no lugar exato. Ana Luísa Moreira não era sua mãe, mas foi a última mulher a sair deste andar antes de sua mãe desaparecer daqui. Por alguns segundos, eu não consegui respirar. Minha mãe não apenas trabalhara ali, ela desaparecera dali. Não pedira demissão. Não mudara de setor. Tinha desaparecido. Olhei para Sofia como se uma porta tivesse acabado de se abrir atrás de mim. Você conheceu a minha mãe? Desta vez ela demorou mais para responder. Então disse: eu conheço o bastante para dizer uma coisa. No dia em que o senhor Álvaro olhou para você e deixou a xícara cair, não foi porque ele pensou ter visto um fantasma. Ela fez uma pausa e sustentou meus olhos. Foi porque ele achou que o passado finalmente tinha voltado para cobrar resposta. Depois da frase de Sofia, eu não voltei imediatamente para a minha mesa. Fiquei parada na pequena sala de arquivo
por alguns segundos, com a mão apoiada na borda da mesa e os olhos fixos na pasta que ela tinha fechado. Minha cabeça já não seguia uma linha única. Era como se eu tivesse sido lançada no meio de uma sala cheia de espelhos, cada espelho devolvendo um pedaço diferente da verdade, e eu não soubesse qual quebrar primeiro. Minha mãe tinha trabalhado ali, não apenas trabalhado, mas muito perto do da presidência, e depois tinha desaparecido. Ninguém na minha vida jamais mencionara isso. Ninguém, em 27 anos, associara o nome dela ao grupo Vasconcelos. Nem ela. Olhei para Sofia. O que quer dizer desapareceu? Ela me observou longamente antes de responder. Quer dizer que, de um dia para o outro, ela deixou de estar aqui. E depois disso, as pessoas passaram a agir como se fosse melhor não fazer perguntas. Eu não perguntei como as pessoas agiram, retruquei, com a voz já mais firme. Perguntei para onde a minha mãe foi. Sofia entrelaçou as mãos. Era um gesto mínimo, mas suficiente para eu perceber que o desconforto dela era real. Não o desconforto de quem guarda segredo por vaidade. O desconforto de quem viveu tempo demais num lugar onde certas respostas, se saem na hora errada, derrubam andares inteiros. Eu não sei para onde ela foi, disse por fim. Só sei que depois de uma semana, o nome dela já não era dito neste andar. Essa frase me gelou mais do que qualquer outra. Talvez por ser específica demais. Não foi. Com o tempo, esqueceram. Não foi. As coisas passaram. Foi depois de uma semana o nome dela já não era dito. Uma semana. 7 dias para uma pessoa desaparecer do lugar onde estivera mais próxima do centro de poder da empresa. Quem decidiu isso? Perguntei. Sofia não respondeu imediatamente, e esse silêncio já foi a primeira resposta. O senhor Álvaro? Perguntei sem rodeios. Ela olhou para a porta e depois voltou para mim. Eu nunca o ouvi dar ordem como num filme, disse. Ninguém ficou no meio do escritório declarando que a partir daquele dia o nome de Teresa Moreira estava proibido. Foi pior. Houve uma coisa grande demais, e depois disso as pessoas começaram a se olhar, baixar a voz, mudar de assunto, mover pastas, trocar funcionários, e o silêncio fez o resto sozinho. Ao ouvir isso, senti a garganta apertar, porque eu conhecia exatamente esse tipo de desaparecimento. Não precisa de barulho, não precisa de tranca, não precisa de rasgar retratos na frente dos outros. Basta que pessoas suficientes concordem em não pronunciar mais um nome. E o nome some. O que minha mãe era para Álvaro Vasconcelos? Perguntei. Desta vez, Sofia balançou a cabeça rapidamente. Eu não sei, com certeza, mas acha que sabe alguma coisa? Acho, respondeu lentamente, que sua mãe não foi uma funcionária qualquer para ele. Fechei os olhos por um segundo. Aquilo não era resposta. Mas bastava para desalinhar meu coração. Uma parte de mim preferia que ela dissesse logo: sua mãe foi amante dele, sua mãe foi vítima dele, sua mãe foi usada por ele. Dores assim, por piores que fossem, ainda teriam formato. Mas não. Sofia me entregava apenas a borda da verdade e me deixava presa ao escuro do resto. Você sabe quem era Ana Luísa? Perguntei, indicando a pasta. Ela assentiu. Sei. Parente da minha mãe? Não. Então por que o mesmo sobrenome? Porque antes de tudo acontecer, respondeu Sofia, diziam que foi ela quem trouxe sua mãe para cá. Abri os olhos por completo. A frase mudou a estrutura inteira do que eu imaginava. Até então,
Eu pensava na minha mãe como alguém que um dia trabalhara ali. Agora não. Agora a empresa inteira começava a surgir diante de mim como uma rede que já tinha tocado a vida dela muito antes de eu nascer. Se Ana Luísa tinha sido quem a trouxe, e também a última a sair antes do desaparecimento dela, então essa história não estava restrita a uma lembrança isolada de Álvaro. Nada de. Era um sistema. Eu quero ver o arquivo da minha mãe, eu disse. Sofia me olhou como se já esperasse essa frase desde o começo. Não está aqui. Foi transferido? Ou separado? Onde? Essa é a pergunta que você não deve fazer hoje. Eu soltei um riso curto, não de humor, mas de exaustão. 4 dias antes, eu ainda pensava que era uma mulher de sorte. Naquela manhã, eu já estava numa sala de arquivo, ouvindo de uma colega mais velha meia dúzia de frases que juntas significavam que eu tinha acabado de entrar num labirinto montado muito antes de mim. Eu não tenho tempo para andar em círculos, respondi. Se minha mãe desapareceu daqui, então eu preciso saber quem foi a última pessoa a vê-la. Sofia ficou em silêncio e então respondeu: O senhor Álvaro. Eu congelei. No fundo, talvez eu já suspeitasse disso, mas suspeitar e ouvir são coisas diferentes. Você tem certeza? Eu só tenho certeza de uma coisa, disse ela, me encarando. Na noite, antes de sua mãe não voltar mais, ela foi a última a sair do gabinete do presidente. A sala pequena pareceu encolher. Eu vi minha própria mão apertando a borda da mesa até perder a cor. Minha mãe tinha estado no gabinete do presidente na última noite em que ainda existiu naquela empresa. Depois disso, desapareceu. E, 28 anos depois, Álvaro Vasconcelos me viu e deixou a xícara cair. O que aconteceu naquela noite? Perguntei. Sofia balançou a cabeça. Ninguém disse. Você ouviu alguma coisa? Ouvi o suficiente para saber que, no dia seguinte, este andar inteiro mudou, respondeu. O clima ficou diferente. O senhor Álvaro passou a manhã trancado. Ana Luísa deixou a empresa naquela mesma semana e, antes do fim do mês, outra pessoa já ocupava a mesa da sua mãe. Ao ouvir isso, senti enjoo. Não exatamente horror puro, mas o reconhecimento cruel de uma estrutura muito eficiente. Não é preciso corpo, não é preciso escândalo. Basta uma pessoa sumir, outra ir embora, um lugar ser preenchido, alguns documentos mudarem de mão, um nome deixar de ser dito, e o sistema continua funcionando como se nenhum vazio jamais tivesse existido. O telefone interno tocou no corredor. Sofia virou a cabeça para a porta. Você precisa sair. Eu ainda não terminei. Mas alguém lá fora já pode ter começado a perceber que você está aqui dentro há tempo demais. Alguém lá fora, eu disse, ou o próprio presidente. Pela primeira vez, ela não fugiu da pergunta. Apenas respondeu muito baixo. Neste andar, às vezes as duas coisas são a mesma. Voltei para a minha mesa com a sensação de que o chão tinha mudado de material. Marta não me olhou. Rui me entregou uma pasta de assinatura sem erguer o rosto. Helena estava em pé ao lado da minha mesa, com a agenda da tarde nas mãos. Quando me aproximei, ela pousou a agenda e disse com a mesma voz controlada de sempre. O senhor Álvaro quer falar com você em 10 minutos. Eu olhei para ela. O rosto dela não revelava nada. Mas naquele instante eu soube de uma coisa com absoluta clareza. Ou Álvaro Vasconcelos já começava a perceber que eu tinha chegado perto demais do que ele não queria que eu tocasse. Ou ele estava esperando para descobrir o quanto eu já sabia. Aqueles 10 minutos foram mais longos do que a manhã inteira.
Eu estava sentada à minha mesa, olhando a agenda da tarde, com a mão sobre o mouse, mas sem conseguir ler uma linha sequer. A carteira dentro da gaveta parecia ter peso próprio. Eu sabia que o crachá antigo da minha mãe continuava ali, e só isso já alterava minha respiração. Se o presidente olhasse direito para o meu rosto, será que perceberia? Será que adivinharia que eu já tinha começado a procurar? Será que me chamava para medir até onde eu continuava ingênua? Helena passou pela minha mesa exatamente quando o relógio marcou o último minuto. Pode entrar, disse. Só isso, nem mais fria, nem mais suave. Levantei, ajeitei o blazer, alisei a saia e caminhei até a porta do gabinete. A distância entre a minha mesa e aquela porta era curta. Mesmo assim, naquele dia, pareceu um corredor selado. Marta não levantou os olhos. Rui continuou olhando para a tela. Sofia apenas me lançou um olhar muito rápido, mas com uma mensagem clara. Não mostre o quanto você já sabe. Bati. A voz dele veio de dentro. Entre. Quando abri a porta, notei de imediato que ele não estava atrás da mesa como nas outras vezes. Álvaro estava de pé, junto à vidraça, uma mão no bolso, a outra segurando uma pasta fina. Não havia café. Não havia óculos. Helena também não estava ali. Só nós dois, num escritório grande, o suficiente para o silêncio ter volume. Feche a porta, disse. Obedeci. No instante em que a porta se fechou atrás de mim, eu soube que aquela conversa tinha saído da zona segura do trabalho. Ninguém pede a uma secretária nova para fechar a porta daquele jeito quando quer apenas corrigir a agenda ou pedir uma assinatura. Ele se virou para mim. E eu notei que o rosto dele parecia mais cansado do que nos outros dias. Não o cansaço da idade. O cansaço de quem tinha passado noites sendo arrastado por uma imagem antiga. Como está o trabalho? Perguntou. Era uma pergunta normal demais, quase absurda de tão normal. Bem, senhor, respondi. Helena disse que você aprende rápido. Estou tentando acompanhar. Ele aí assentiu, mas claramente não me chamara para isso. O olhar permaneceu sobre mim por alguns segundos e então ele foi até a mesa, pousou a pasta e perguntou: Você tem irmãos? Fiquei imóvel. Outra pergunta pessoal. Outra pergunta que não pertencia à rotina de trabalho. Comecei a entender que talvez a estratégia dele não fosse tocar no nome da minha mãe de imediato, e sim contornar, recolher peças, reconstruir um quadro maior através da minha própria vida. Não, respondi. Sou filha única. Ele baixou levemente o rosto. E o seu pai? Engoli em seco. Eu não o conheço. Alguma coisa muito pequena passou pelos olhos dele. Não foi surpresa. Não foi exatamente dor. Foi reconhecimento de peça no lugar. Você usa o sobrenome da sua mãe? Perguntou. Sim. Ele ficou em silêncio. Depois abriu a gaveta da direita da mesa e tirou uma fotografia virada para baixo. Não a entregou de imediato. Apenas pousou a mão sobre o verso por alguns segundos, como se até para ele virá-la ainda fosse difícil. Olha isto, disse. Aproximei-me. Meu coração batia forte demais. Ele virou a fotografia. Havia 3 pessoas. Um homem jovem que eu reconheci na mesma hora como sendo Álvaro Vasconcelos mais novo, embora ainda sem o peso que o tempo colocara nele. Ao lado, uma mulher muito bonita, de cabelos longos, usando roupa clara. E um pouco mais à frente, ligeiramente de perfil, outra mulher. Eu congelei. Era a minha mãe,
muito mais nova, mais inconfundível. O mesmo rosto, o mesmo nariz, os mesmos olhos que eu vejo no espelho todos os dias. Fiquei encarando a fotografia por tempo demais. Na imagem, minha mãe devia ter menos de 30 anos. Não estava colada a Álvaro. Não o tocava. Mas havia algo profundamente estranho no enquadramento. Ela não parecia estar ali por acaso, como uma funcionária que cruzou a cena. Ela pertencia àquele instante. E a mulher ao lado dele eu nunca tinha visto na vida. Eu sabia que você a reconheceria, disse ele. A voz estava mais baixa. Eu quero saber quem ela era nessa foto, respondi, sem tirar os olhos do rosto da minha mãe. Ele não respondeu de imediato. Eu ergui os olhos. O senhor conhecia a minha mãe. Não era pergunta, era afirmação. Ele assentiu de leve. Conhecia. Há quanto tempo? Há muito tempo. O senhor foi a última pessoa a vê-la nesta empresa. Não foi? Desta vez ele me encarou diretamente. Eu percebi na hora que aquilo tinha acertado em cheio, não apenas porque eu estava certa, mas porque ele não esperava que eu tivesse chegado até ali tão rápido. Quem contou isso a você? Perguntou. Eu não acho que isso seja o mais importante agora, respondi. O que importa é se o senhor vai me dizer a verdade. Talvez eu devesse ter tido mais medo naquele momento. Talvez devesse lembrar que eu era apenas uma funcionária nova no gabinete de um homem capaz de destruir a minha carreira com um telefonema. Mas, diante da foto da minha mãe nas mãos dele, o medo profissional ficou pequeno demais. Ele soltou o ar lentamente e puxou uma cadeira. Sente-se. Sentei. Ele ainda permaneceu de pé, por alguns instantes, como alguém dividido entre abrir uma porta trancada há muito tempo ou continuar sustentando o peso dela com as próprias mãos. Por fim, falou. Sua mãe se chamava Teresa Moreira. Sim. Ela nunca contou nada a você sobre o período em que trabalhou aqui? Não. Ele assentiu como se essa resposta apenas confirmasse um temor antigo. Eu imaginava. Por que o senhor ficou em choque quando me viu? Ele me olhou por muito tempo. Depois respondeu com uma frase que me arrepiou inteira. Porque você se parece com a sua mãe mais do que deveria. Eu apertei as mãos sobre os joelhos, a ponto de o senhor deixar a xícara cair. Ele fechou os olhos por um segundo, a ponto de, por meio segundo, eu achar que uma morta tinha voltado. A sala inteira esfriou. Eu ouvia o meu próprio coração. Uma morta. Não uma mulher que saiu da empresa. Não uma mulher que desapareceu. Uma morta. Levantei-me de uma vez. Como a minha mãe morreu? Ele não se levantou. Só ergueu o rosto para mim com um cansaço que eu começava a reconhecer como velho demais para ser recente. Se você sentar, eu conto a parte que eu sei. Eu não sentei imediatamente, porque pela primeira vez na vida compreendi que existem perguntas cuja resposta nos impede de voltar a ser quem éramos 5 minutos antes. Mas acabei sentando, porque eu já tinha ido longe demais. Álvaro não falou imediatamente. Eu estava sentada diante dele, a coluna reta, as mãos apertadas uma contra a outra até doer, enquanto ele parecia escolher com extremo cuidado de onde puxar o fio da história sem fazer ruir o resto. Mas existem histórias que, uma vez alcançada a pergunta certa, já não admitem forma suave. Por fim, ele disse: sua mãe não morreu logo depois de sair desta empresa. Eu nem percebi que tinha prendido a respiração
até precisar engolir em seco para recuperar a voz. Então, quando ela morreu, 8 meses depois, o número zumbiu na minha cabeça. 8 meses. Durante 8 meses, depois de desaparecer dali, minha mãe ainda esteve viva em algum lugar do mundo sem que ninguém, na parte da minha vida que eu conheci, mencionasse isso. 8 meses em que um grupo poderoso apagou os vestígios dela daquele andar. 8 meses em que Álvaro Vasconcelos continuou comandando reuniões, assinando papéis e seguindo em frente enquanto a mulher, cujo rosto ele viu em mim, caminhava para a morte em outro lugar. Do que ela morreu? Perguntei novamente. Ele olhou para a mesa. Acidente de carro. Fiquei imóvel. Achei que me levantaria, que o bombardearia com perguntas, que pisaria no assunto até ele não respirar de direito. Mas não. As palavras acidente de carro caíram limpas demais, prontas demais, como essas respostas oficiais que existem justamente para ninguém perguntar além. E foi por isso que senti mais frio ainda. Um acidente de verdade? Perguntei. Álvaro levantou os olhos. Houve uma mudança mínima ali, mas eu vi. Era o olhar de alguém que acabava de perceber que a mulher à sua frente já não podia mais ser contida com fórmulas vagas. Essa foi a conclusão oficial, respondeu. E a sua conclusão? Ele se calou. Esse silêncio foi a primeira resposta. Endireitei ainda mais a coluna. O senhor acha que minha mãe não morreu num acidente? Acho, disse ele lentamente, que sua mãe saiu daqui em um estado emocional ruim demais para conseguir se proteger. Ao ouvir isso, minha garganta queimou, não porque eu ainda não entendesse, mas porque eu começava a entender demais por aquilo que ele escolhia não dizer. Emocionalmente destruída. Saiu daqui. Não conseguiu se proteger. Essas expressões não pertencem a uma funcionária qualquer, nem a uma relação profissional encerrada com calma. Pertencem a alguma coisa que aconteceu naquele andar, naquela sala, envolvendo minha mãe e que a empurrou para os 8 últimos meses da vida dela. O que aconteceu na última noite em que ela esteve aqui? Perguntei. Ele se levantou, foi até a janela, virou as costas para mim. Eu pensei que às vezes as pessoas só conseguem dizer o pior quando não precisam olhar para o rosto de quem escuta. Ela veio me ver depois do expediente, disse. Entrou sozinha, sem horário marcado, sem Helena, sem ninguém. Por quê? Porque sabia de uma coisa que não devia saber. Meu coração bateu com força. Eu já sentia que me aproximava do centro real da história. O ponto onde minha mãe, Ana Luísa Moreira, um ponto município, and by Gazita Mobi, Sambi, Kurama Bomba Pumari. Yasuma si Pamama Kumams Fall. It's
Que coisa? Ele não se virou de imediato. Alguns registros financeiros internos, uma sequência de transferências escondidas sob empresas satélites. Sua mãe era assistente da presidência, não da contabilidade, mas ela era muito mais rápida do que as pessoas imaginavam. Percebeu que havia algo errado. A sala pareceu inclinar. Então não era apenas romance, não era apenas segredo pessoal. Era dinheiro, arquivo, cobertura. Uma mulher próxima demais do presidente descobrindo algo que não devia descobrir. O que o senhor fez? Perguntei. Álvaro se virou. Naquele momento, ele não parecia o presidente de um grupo gigantesco. Parecia um homem exausto de si mesmo havia anos. Eu pedi que ela me entregasse os documentos. Ela entregou? Não. Essa resposta gelou minha espinha. Pela primeira vez desde o começo, minha mãe começou a surgir diante de mim, não só como a mulher silenciosa da janela do apartamento, mas como alguém jovem, dura e corajosa o suficiente para segurar algo perigoso diante do homem mais poderoso da empresa. E depois, discutimos. Outra frase curta demais, mas pesada o suficiente. O senhor e a minha mãe? Sim. Por causa dos documentos. Ele me olhou por bastante tempo. Não só por causa deles. Eu entendi imediatamente, ou pelo menos entendi a pior parte. Minha mãe e ele não eram apenas presidente e assistente. Caso contrário, ninguém diria não só por causa dos documentos, naquele tom. Que relação o senhor teve com a minha mãe? Perguntei. Foi a primeira vez, desde que eu entrara na sala, que ele precisou engolir em seco antes de falar. Eu amei sua mãe. Eu congelei. No fundo, eu já preparava meu corpo para algo assim, mas ouvir diretamente ainda foi como um golpe. Não porque a frase tivesse qualquer beleza, mas justamente porque sujava tudo mais. Um homem poderoso, uma assistente jovem, documentos financeiros sensíveis, uma briga na última noite, um desaparecimento, uma morte 8 meses depois. Nenhuma dessas peças conseguia mais permanecer isolada. E ela? Perguntei. Ele baixou os olhos. Houve momentos em que eu achei que ela me amava também. Então o senhor não tem certeza. Depois de tudo, eu já não sei se tive o direito de pensar isso. Essa frase me arrepiou, porque não parecia fala de um homem relembrando um romance. Parecia a confissão tardia de alguém que, desde o início, esteve numa posição errada e só levou anos demais para admitir isso. O senhor era casado? Ele não respondeu imediatamente, e a demora respondeu por ele. Entendi, eu disse. Ele fechou os olhos por um instante. Eu era. Soltei um riso quase sem som. Não por humor, mas porque, naquele ponto, a história tinha chegado exatamente ao tipo de homem poderoso que eu mais desprezava. O que diz amar, como se essa palavra pudesse limpar o lugar sujo em que colocou a outra pessoa. Minha mãe descobriu os documentos, ou descobriu que o senhor nunca sairia da sua vida real. Perguntei. A pergunta o atingiu em cheio. Eu vi. As duas coisas, ele respondeu baixíssimo. Virei o rosto por um segundo, porque pela primeira vez eu começava a ver a morte da minha mãe deixar de ser um ponto distante da minha adolescência. Ela começava a ganhar linhas de ligação, causa, contexto, gente em volta. Mas alguém sabia desses documentos? Perguntei. Sim. Ana Luísa? Ele me encarou.
Quem disse esse nome a você? Eu estou fazendo perguntas. Ele soltou o ar. Sim, Ana Luísa sabia. Quem era ela? Mais um segundo de silêncio. Depois. Ana Luísa era irmã de mãe da sua mãe. O chão inteiro pareceu abrir sob mim. Ana Luísa Moreira, a mulher que deixara aquele andar pouco antes de minha mãe desaparecer. A mulher com o mesmo sobrenome. A mulher que levara minha mãe para a empresa. E agora, pela boca de Álvaro Vasconcelos, a minha tia. Naquele instante, eu entendi que a minha vida não tinha apenas tocado um segredo. Tinha caído no meio de uma família oculta que minha mãe levara para o túmulo sem jamais me contar. Eu não sei quanto tempo fiquei em silêncio depois daquela frase, talvez apenas alguns segundos, mas, dentro da minha cabeça, aquilo se alongou como um corredor sem fim. Ana Luísa Moreira, a mulher do arquivo restrito da presidência, a mulher que deixara aquele andar na mesma semana em que minha mãe desaparecera dali. A mulher sobre quem Sofia falava com cautela. E agora, pela boca de Álvaro, a irmã de mãe da minha mãe. Eu só conseguia olhar para ele, não porque a revelação fosse teatral, mas porque eu começava a perceber uma crueldade ainda maior. Talvez eu não tivesse crescido apenas sem pai. Talvez tivesse crescido com um lado inteiro da família da minha mãe cortado da minha vida antes mesmo de eu ter idade para perguntar. Minha mãe nunca mencionou essa mulher. Eu disse por fim. Álvaro assentiu de leve. Eu imaginava. O senhor sabe onde ela está? Foi a primeira vez, desde que eu entrara naquela sala, que os olhos dele mudaram por completo. Já não havia apenas cansaço nem dor. Havia cautela, cautela verdadeira. Não com certeza, respondeu. Soltei um riso curto, sem humor. Hoje eu já ouvi respostas assim demais. Ele não reagiu ao meu tom. Talvez porque soubesse que eu tinha direito. Ou talvez porque, depois de tanto tempo, já entendesse que respostas limpas não existiam ao redor daquela história. Eu não a vejo há muitos anos, né? Continuou. Depois que sua mãe saiu da empresa, Ana Luísa cortou quase todo o contato com o grupo. Por quê? Porque me culpava. Eu pensei que ela também soubesse dos documentos. Sabia, disse ele, mas saber uma coisa e ver essa coisa esmagar a própria irmã são duas experiências diferentes. A frase me deixou imóvel. Pela primeira vez em toda aquela cadeia de segredos, eu ouvia um som profundamente humano. Não era dinheiro, não era poder, não era o peso da presidência. Era uma irmã vendo a outra se aproximar de algo perigoso demais e não conseguindo tirá-la de lá a tempo. Ela odiava a minha mãe? Perguntei. Álvaro franziu muito levemente a testa. Não, pelo contrário. Então por que minha mãe nunca me contou? Ele olhou alguns segundos para os vidros antes de responder. Há pessoas que, depois de perderem demais, não querem que os filhos cresçam sabendo quantas portas ainda poderiam existir no mundo só para machucar. Ao ouvir isso, minha garganta se apertou, porque essa frase era exatamente a minha mãe. Ela nunca foi de falar muito. Também nunca foi mulher de transformar dor em discurso para que os outros a amassem mais. Ela simplesmente dobrava o sofrimento até ficar pequeno e o guardava em lugares onde ninguém visse. Durante anos eu achei que aquilo fosse apenas temperamento.
Agora começava a entender que talvez fosse o único jeito que ela conhecesse para seguir viva. O senhor e minha mãe, isso durou quanto tempo? Perguntei. Dessa vez ele não desviou. Quase 1 ano. Olhei para minhas mãos. 1 ano. Tempo demais para chamar de erro breve, e curto o suficiente para perceber que nunca teve futuro de verdade. Minha mãe sabia desde o começo que o senhor era casado? Álvaro ficou em silêncio. Só 1 segundo, mas foi o bastante. Entendi, eu disse. Ele fechou os olhos por um instante muito leve. No começo eu disse a ela que meu casamento já era só uma formalidade. Deixei escapar uma risada amarga. Não porque fosse engraçado, mas porque de repente eu vi minha mãe muito jovem, trabalhando perto dele, acreditando numa frase antiga demais, repetida por homens poderosos demais, sempre que querem manter 2 vidas sem pagar imediatamente pelo preço disso. E depois? Perguntei. Depois eu continuei sem sair do meu casamento. Mas manteve minha mãe por perto. Ele não respondeu, nem precisava. O silêncio dele já dizia a parte mais suja da história. Minha mãe descobriu os documentos primeiro ou descobriu que o senhor nunca a escolheria? Perguntei. Quase ao mesmo tempo, respondeu baixíssimo. Virei o rosto por um instante. Há respostas que não surpreendem e ainda assim ferem como se fossem novas. Agora eu compreendia melhor a frase de Sofia. Se Álvaro reconhecera minha mãe em mim, então essa história não começara na minha contratação. Começara muito antes, talvez no dia em que minha mãe entrou naquele andar acreditando que entrava apenas num emprego. Na última noite, porque ela veio falar com o senhor? Para me obrigar a escolher, respondeu. A frase caiu com peso. Levantei os olhos na mesma hora. Entre ela e os documentos. Entre a verdade e o silêncio que sustentava esta empresa, disse ele. Senti a pele gelar, porque era a primeira vez que ele parava de contornar. A primeira vez que admitia que minha mãe não tinha entrado apenas num romance errado. Tinha entrado justamente na interseção entre afeto e poder, onde qualquer escolha sempre destrói, primeiro, a parte mais fraca. O que o senhor escolheu? Perguntei. Ele me olhou por muito tempo e respondeu. Escolhi tarde demais. Só isso, mas bastava. Não significava que ele nunca tivesse amado minha mãe. Talvez significasse justamente o contrário, mas era o tipo de amor deformado por poder, suficiente para culpar-se depois, insuficiente para agir quando importava. E, em histórias assim, a mulher sempre é esmagada antes. Para onde minha mãe foi depois daquela noite? Perguntei. Eu não soube no primeiro dia, disse ele. Só 3 dias depois descobri que ela tinha deixado o apartamento antigo. O senhor a procurou? Ele soltou um riso sem humor. Procurei, mas não tão depressa quanto o medo de encontrar aquilo que eu devia ter impedido antes. Eu o encarei e compreendi. Durante quase 30 anos, aquele homem devia ter vivido com 2 imagens grudadas nele. O rosto da minha mãe e a pior versão de si mesmo na noite em que ela saiu daquela sala. Mas nada disso me fazia sentir pena. Não ainda. Porque, no fim das contas, quem morreu quando eu tinha 19 anos foi a minha mãe, não ele. Naquele ponto, eu já tinha ouvido o suficiente para perceber uma coisa com clareza absoluta. Álvaro estava falando, mas ainda não estava falando tudo. Eu percebia isso não apenas pelas palavras, percebia pelos silêncios, pelo modo como ele contornava exatamente algumas perguntas e ao mesmo tempo, dizia demais em outras.
Não era o silêncio de quem nada tem a ver com aquilo. Era o silêncio de quem sabe que existe um detalhe final capaz de reorganizar toda a história numa forma ainda pior. Eu o encarei por muito tempo. Depois perguntei: se minha mãe foi só a mulher que o senhor amou e feriu, e se tudo terminou nos documentos e no desaparecimento dela, então por que o senhor me contratou tão depressa? Foi a primeira vez que ele não respondeu nem com os olhos. Ficou parado, como se essa fosse a pergunta real que esperava desde o dia em que deixou a xícara cair. Não porque nunca a tivesse pensado, mas porque sabia que, cedo ou tarde, eu chegaria até ela. Eu consigo entender o choque. Continuei. Consigo entender que o senhor reconheceu o rosto da minha mãe em mim, mas reconhecer não é a mesma coisa que me puxar para dentro do gabinete da presidência. Um homem como o senhor não toma decisão tão grande só por impulso. Então, qual foi o motivo de verdade? Ele caminhou até a mesa, apoiou as mãos sobre a madeira e baixou os olhos para a fotografia antiga entre nós. Durante alguns segundos, pareceu envelhecer diante de mim, não de forma passageira, mas como se o tempo real só aparecesse quando uma pessoa é obrigada a olhar para o ponto exato que escondeu por mais tempo. Quando você entrou naquela sala para a entrevista, ele disse, eu não vi apenas Teresa. Eu não me mexi. Ele levantou o rosto. Eu vi uma possibilidade que passei 28 anos evitando encarar. Meu coração disparou. Eu o ouvia nitidamente. Que possibilidade? Álvaro não respondeu logo. Em vez disso, perguntou. Sua certidão de nascimento original ainda existe? Franze a testa. Existe. O nome do pai está em branco? Senti o sangue esfriar. Está, respondi. Ele fechou os olhos por um instante mínimo. Eu imaginei. O senhor já sabia disso? Não, disse. Eu só temia. O ar da sala mudou por completo. Até ali, por mais dolorosa que a história fosse, tudo ainda estava em áreas reconhecíveis. Minha mãe trabalhara ali, se envolvera com aquele homem, descobrira alguma coisa perigosa, desaparecera, morrera 8 meses depois. Mas agora não. Agora tudo caminhava para o espaço vazio que me acompanhara desde a infância como uma ausência fixa. Quem era meu pai? Levantei de uma vez. O que exatamente o senhor está querendo dizer? Álvaro não se moveu, apenas me olhou. E o fato de ele não negar imediatamente foi suficiente para fazer meu corpo inteiro formigar. Eu não posso afirmar, disse. Eu não preciso de uma frase limpa. Eu preciso da frase verdadeira. Eu nunca tive coragem de ir atrás da resposta em papel, respondeu ele. Mas no instante em que você entrou naquela sala, meu primeiro pensamento não foi só que você se parecia com Teresa. Foi que, se o tempo fechava, havia a possibilidade de você ser minha filha. A sala inteira pareceu esvaziar de ar. Não sei se fui eu que dei meio passo para trás ou se o chão falhou sob mim. Só sei que naquele segundo ouvi muitas coisas ao mesmo tempo dentro da cabeça. A frase da minha mãe sobre pessoas que não ficam o bastante para se chamar família. A janela diante da qual ela se sentava em silêncio. A certidão sem nome de pai. O crachá antigo. A fotografia nas mãos dele. A última noite dela naquele gabinete. E agora essa frase, a pior de todas, porque tinha poder para colar tudo numa única estrutura brutal. O senhor acha, eu ouvi minha própria voz mudar, que eu posso ser sua filha?
Acho que essa possibilidade existe. E foi por isso que me contratou? Desta vez ele respondeu sem hesitar. Eu a contratei porque não consegui deixá-la sair daquele prédio como se fosse uma desconhecida. A frase me gelou. Não porque fosse suave, mas porque mostrava exatamente o tipo de homem que ele continuava sendo, mesmo empurrado para a possibilidade de que minha existência pudesse alterar a vida inteira dele. O primeiro impulso ainda foi me manter perto, dentro do alcance do seu controle. Eu não sou um objeto que o senhor puxa para a mesa porque ele parece familiar, eu disse. Eu sei. Não, o senhor não sabe, cortei. Se soubesse, não teria deixado a minha mãe viver e morrer no meio desse silêncio durante todos esses anos. Pela primeira vez, ele não teve resposta imediata. Eu olhei para ele e percebi com clareza que o que me fazia tremer não era só a hipótese de ele ser meu pai. Era a hipótese de que, por 27 anos, um homem que sabia, ou ao menos suspeitava disso, não tivesse aparecido, procurado, perguntado nem deixado para mim nada além de um espaço vazio na certidão. O senhor soube que minha mãe estava grávida. Antes de ela morrer... Tch, perguntei. O olhar dele travou. Isso já bastou. Entendi antes mesmo de ele dizer. Ela contou ao senhor. Ele abaixou os olhos para a foto. Ela me contou na última noite. Fiquei imóvel como pedra. Naquele instante, o presente desapareceu. Era como se alguém tivesse arrancado uma cortina inteira da minha vida e revelado não um segredo, mas a estrutura real do silêncio em que eu fui criada. Minha mãe disse que eu era sua filha? Não, eu nem tive tempo de sentir qualquer alívio, porque ele continuou logo em seguida. Ela disse que suspeitava disso. Eu não conseguia respirar. E o que o senhor fez? Desta vez ele não se desviou. Respondeu claramente. Eu disse que ela precisava esperar. Deixei escapar uma risada curta e cortante. Não por humor, não por acreditar em nada, mas pela insanidade daquela resposta. Esperar. Uma mulher jovem descobrindo documentos perigosos, discutindo com o homem que amava, sabendo que ele tinha outra vida, talvez grávida, e a única coisa que recebe em troca é esperar. Esperar o quê? Perguntei. Esperar o senhor ter coragem. O rosto dele mudou. Eu sabia que tinha acertado. Esperar eu resolver tudo, disse muito baixo. E ela não esperou. Não. Fechei os olhos por um segundo. Agora eu entendia melhor do que nunca porque aquela tinha sido a última noite da minha mãe naquela empresa. Não apenas por causa do dinheiro, nem só pelos documentos, nem só porque ela tinha amado o homem errado, mas porque ao mesmo tempo todas as portas ao redor dela tinham se fechado. O trabalho, o amor, a confiança e o futuro do bebê que talvez já existisse dentro dela. Minha mãe queria manter a criança? Perguntei. Álvaro me olhou por muito tempo. Depois respondeu. Ela disse que, se precisasse criar sozinha, ainda assim, ficaria com o bebê. Eu virei o rosto de vez. Naquele ponto, já não consegui olhá-lo nem por mais alguns segundos, porque de repente tudo o que eu sabia sobre a minha mãe mudava de posição. Ela não tinha sido apenas a mulher silenciosa que me criou. Tinha sido uma mulher empurrada ao extremo, e mesmo assim escolhera manter aquela criança. Escolhera a mim, mesmo quando talvez ainda nem soubesse exatamente quem eu seria dentro de uma vida já em ruínas. Fiquei um bom tempo virada para o outro lado antes de conseguir continuar. Não para puni-lo, mas porque,
No instante em que ele disse que minha mãe ainda assim queria ficar com o bebê, mesmo sozinha, a imagem dela dentro de mim deixou de caber no lugar antigo. Até então, minha mãe, nas minhas lembranças, era a mulher que dobrava roupas com exatidão, guardava contas em ordem, falava pouco, chegava cansada ao fim do dia e carregava uma tristeza sem nome. Agora não. Pela primeira vez, eu conseguia vê-la como uma mulher jovem em meio a uma tempestade, sabendo que talvez fosse perder tudo e, mesmo assim, protegendo uma vida ainda por nascer. E isso me doía mais do que a possibilidade de Álvaro ser meu pai. Virei-me de novo para ele. Se minha mãe disse que podia estar grávida, por que o senhor não a procurou até o fim depois que ela saiu? Álvaro já não fugiu mais. Talvez porque àquela altura percebesse que qualquer desvio só o tornaria pior diante de mim. E talvez isso também fosse verdade. Eu a procurei, disse, mas não da forma que você imagina. Eu não quero mais esse tipo de frase. Ele assentiu de leve, como quem aceita a repreensão. Mandei gente ao apartamento antigo. Quando chegaram, ela já tinha ido embora. Procurei por Ana Luísa, mas ela também desapareceu dos lugares habituais. Usei contatos para tentar localizar hospitais, aluguéis, registros. Mas ele fez uma pausa. Naquele momento, eu não podia transformar isso em escândalo. Eu o encarei e compreendi o resto sem que ele precisasse dizer. Porque o senhor ainda tinha família, ainda tinha empresa, ainda tinha aqueles documentos, completei. Ele não negou. Só isso já bastava. Era toda a tragédia de homens como ele. Quando perdem, sofrem de verdade. Quando precisam escolher, atrasam de verdade. E é nesse atraso que os outros caem. Então, como o senhor soube da morte da minha mãe 8 meses depois? Perguntei. Álvaro abriu a gaveta da direita da mesa e tirou um envelope marrom, já gasto nas bordas. Colocou-o sobre a madeira, sem empurrá-lo imediatamente para mim. Recebi isso 2 semanas depois do enterro, disse. Olhei para o envelope, sem tocá-lo. De quem? De Ana Luísa. O nome caiu na sala como o último encaixe de uma fechadura antiga. Ela soube da morte da minha mãe. Foi ela quem cuidou do enterro. Fechei os olhos por um segundo. Outra parte inteira da vida da minha mãe tinha me sido escondida. Ela morreu quando eu tinha 19 anos e eu sempre acreditei que os vizinhos e conhecidos do bairro tinham resolvido tudo. Nunca ouvi outro nome. E, no entanto, Ana Luísa Moreira, a tia que eu nem sabia que existia, tinha estado ao lado dela no fim. Por que ela nunca me procurou? Perguntei. Álvaro me observou por um longo tempo. Porque sua mãe não quis. Levantei a cabeça de repente. Ele continuou. Na carta, Ana Luísa foi muito clara. Teresa não queria que você crescesse ligada a mim, à empresa ou ao lado da família dela que conhecia essa história. Ela queria que o bebê vivesse uma vida limpa, longe daquilo que destruiu a dela. Fiquei sem ar por alguns segundos. Aquilo era brutalmente parecido com a minha mãe. Até no fim, ela ainda tentava me cortar para fora da parte mais suja da história. Não porque não quisesse que eu soubesse de onde vinha, mas talvez porque temesse que, sabendo, eu acabasse sendo tragada pelo mesmo vórtice. Eu quero ler, eu disse, olhando fixamente para o envelope. Álvaro não me impediu. Empurrou-o na minha direção. Dentro havia 2 folhas.
uma cópia do atestado de óbito da minha mãe e uma carta manuscrita. A letra não era da minha mãe. Era mais inclinada, mais firme. Entendi na mesma hora que era de Ana Luísa. Li devagar. Cada linha passava pelos meus olhos como se alguém puxasse, com a mão nua, um fio preso dentro do meu peito havia muito tempo. Ana Luísa escreveu que Teresa não tinha morrido imediatamente depois do acidente. Ela permanecera consciente no hospital por quase um dia. Tempo pouco, mas suficiente para deixar 3 instruções. A primeira, não avisar Álvaro até que tudo estivesse encerrado. A segunda, não permitir que o nome dele aparecesse em nenhum documento ligado ao bebê. A terceira, se a criança nascesse bem, que crescesse o mais longe possível do nome Vasconcelos e de tudo ligado à empresa. Minhas mãos começaram a tremer de verdade. Não exatamente por choque, mas porque finalmente, no meio de quase 30 anos de silêncio, minha mãe tinha deixado uma decisão clara. Ela não escolhera vingança, não escolhera arrastá-lo para baixo, não escolhera forçá-lo a assumir nada. Escolhera me manter fora daquilo tudo. E isso me fazia querer chorar e gritar ao mesmo tempo, porque havia beleza demais naquele gesto, e dor demais também. Uma mulher esmagada por amor errado, poder, dinheiro e segredo, e que ainda assim, no fim, empurra a própria filha para fora do abismo. Isso é amor. Mas também é um tipo de desespero que só quem conhece a profundidade do buraco consegue praticar. Baixei a carta. O senhor leu isso há 27 anos? Perguntei. Álvaro assentiu. E ainda assim, me deixou viver a vida inteira sem saber de nada? Dessa vez ele não tentou se defender, talvez porque soubesse que já não havia defesa possível. Eu mantive distância de acordo com a vontade dela, respondeu. Soltei um riso curto e frio. Não chame isso de respeito. Em parte foi covardia. Ele abaixou a cabeça. Sim, disse. Só isso. Mas, naquela vez, eu acreditei que ele não tinha mais energia para proteger a própria imagem. Fiquei olhando para ele por muito tempo. Aquele homem podia ser meu pai. Ou podia não ser. Ainda não havia documento algum que fechasse a questão. Mas havia uma verdade mais sólida do que qualquer exame naquele momento. Minha mãe morreu carregando um segredo. Ana Luísa carregou esse segredo adiante. E Álvaro viveu quase 30 anos com aquela carta sem nunca cruzar a linha final. Por que o senhor parou de esconder agora? Perguntei. Ele levantou o rosto e me encarou. Porque no dia em que você entrou naquela sala, eu entendi uma coisa. Teresa pode ter querido mantê-la longe de mim. Mas você voltou até aqui com as próprias pernas. E eu já não tenho o direito de decidir sozinho sobre o resto da verdade. Essa frase me fez silenciar. Não por perdão. Eu ainda estava muito longe disso. Talvez nunca chegasse. Mas, pela primeira vez em toda a história, eu ouvi nele uma frase que não tentava controlar o rumo da narrativa, nem reduzir a feiura do que aconteceu, nem recuperar a autoridade. Era só a admissão tardia de que o segredo tinha voltado para cobrar nome, rosto e lugar. Guardei a carta de volta no envelope, levantei-me e disse: agora eu quero encontrar Ana Luísa. Álvaro me olhou longamente. Depois assentiu devagar. Está bem. Virei-me para a porta. Já com a mão na maçaneta, ouvi ele chamar. Clara. Não me virei de imediato. Seja qual for a verdade final, sua mãe escolheu você.
Essa é a única coisa absolutamente limpa em tudo isso. Senti os olhos arderem pela primeira vez desde que entrei naquela sala. Não chorei. Apenas permaneci imóvel por um segundo, com a mão ainda na maçaneta, deixando a frase encontrar dentro de mim o ponto mais doloroso. Depois abri a porta e saí. Quando ela se fechou atrás de mim, eu soube que não existia mais retorno para a versão antiga da minha vida. Eu tinha entrado no Grupo Vasconcelos como uma mulher convencida de que recebera o emprego que mudaria o seu destino. Mas, ao sair do gabinete do presidente naquele dia, eu compreendi uma coisa muito mais precisa. Eu não tinha sido puxada para aquele lugar para me tornar secretária. Eu tinha sido puxada para tocar o último pedaço de verdade que minha mãe carregou até a morte e para obrigar os vivos a chamar de novo, pelo nome certo, aquilo que enterraram durante quase 30 anos.